Salve Maria Puríssima, meus irmãos, eu sou o Jonathan PP. Eu sou o Breno, 20 quilos mais magro. Eu tava com saudade disso, Betânia Noel no ar. Betânia Noel está de volta, meus irmãos, queridos irmãos, e agora em duas câmeras com uma experiência nova, diferenciada, que o negócio é chique demais. Estamos de volta, estamos com tudo agora. Eu quero convidar você logo nesse início já curtir a fanpage da Betânia que tá bombando, Breno. Tá dando curtida assim, ó, graças a Deus. Nem pagamos. Não. Ninguém promoveu a página. Ninguém promoveu a página. Tem muita novidade da Betânia, se liga aí na programação. Seguinte, na terça-feira agora tem um programa Reflexão Joga que você já conhece. Na quinta-feira, o nosso tradicional... Betânia Noel. E no sábado nós teremos um programa com o Brandon, que é o... Tá certo isso! O que é esse programa, irmão? É um programa onde a gente vai trazer algumas curiosidades, algumas perguntas, algumas coisinhas que às vezes a gente fica, nossa, será que tá certo isso? Eu já vou lançar esse programa novo aí, o Tá Certo Isso, pra gente dialogar e poder conhecer um pouco mais sobre a nossa igreja, sobre o nosso Senhor e tirar algumas dúvidas. Ficamos sumidos aí algum tempo aí por causa da missão, né? O Brandon foi pro seminário. Na brincadeira, o Brandon foi para Nepal como missionário. O Brandon morreu. Isso aqui não tá aqui. Se você ver a foto de cá. Ai, Jesus. Cheio de brincadeira, vamos direto pro assunto agora. E é o seguinte, a Betânia Noel ela volta com um assunto muito polêmico hoje, mas que não deveria ser polêmico na verdade, se todo mundo tivesse um pouco mais de entendimento com as coisas, um pouco mais de amor à vida. O tema desse Betânia Noel é o aborto e a cultura de morte. Meu irmão, minha irmã, por que eu disse pra você que o aborto não era nem pra ser algo em discussão, mas infelizmente está muito em discussão. É porque algo já era pra estar sendo algo certo na nossa vida, algo já com a nossa opinião formada com isso, porque a igreja já nos indica isso que a gente vai ver durante esse Betânia Noel. Mas o que eu queria dizer pra vocês de forma sucinta é que o aborto, meu irmão, minha irmã, é um assassinato. É um assassinato, é matar uma vida. Porque hoje está acontecendo uma guerra em diálogo entre o que diz os cristãos e o que diz aqueles políticos anti-vida. Claro que ainda existem alguns políticos que ainda salvam, mas a maioria deles estão aí lutando por poder legalizar o aborto. Mas irmão, o que a gente está querendo trazer hoje aqui pra você? É o entendimento de que o aborto é algo anti a vida, obviamente, porque é um assassinato. Porque as pessoas estão olhando o aborto como uma fuga de algo, de algum erro, ou até mesmo algo para poder fugir de alguma coisa que ela fez ali, para poder simplesmente dizer que não aconteceu. Mas meu irmão, o que a gente quer dizer para você hoje nessa Betânia Noel é nós entendermos daqui que qualquer feto não estando já sendo concebido, já é uma vida ali. Eu quero assim trazer isso para vocês com alguns textos bíblicos, para que a gente possa entender o que a palavra de Deus ela diz para nós sobre isso. Será que a palavra de Deus ela fala que a vida só aparece na pessoa quando ela nasce? Eu acho que não. E se você é um cristão, você está aí com a palavra de Deus, você pode abrir que você vai ver que não é. E aí se você também não tem o costume de ler a Bíblia, ou talvez até você ainda não teve esse encontro pessoal com Deus, tem essa certeza. A vida não é algo mágico que surge na hora do parto, ou na hora que a criança sai, a vida aparece. Ou algo que acontece, sei lá, na semana que vai nascer, a vida acontece. Ele não é isso. A vida é um dom de Deus dado desde a concepção. E eu quero trazer assim alguns textos bíblicos para nós, para que a gente possa já entender um pouco disso. Lá no livro do profeta Jeremias, no capítulo 5, uma palavra que muitos já conhecem, uma palavra que as pessoas até gostam muito, né, de estar lendo, que é Jeremias 1, versículo 5, que vai dizer para nós: antes mesmo de te modelar no ventre materno, eu te conheci. Antes que saísses do seio, eu te consagrei. Eu te constituí profeta para as nações. Esse é o próprio Deus falando para o profeta Jeremias. Nós conhecemos também os 10 mandamentos. Deus deu a Moisés, mas a gente vai se fitar só em um nesse momento: não matarás. É um mandamento da igreja. Então, se Deus ele já conhece a criança desde o ventre da mãe, então quer dizer que se você aborta, você está indo contra um mandamento de Deus: não matarás, conforme lá em Êxodo, no capítulo 20, no versículo 3. E o salmista também vai falar para nós, lá no Salmo 138, no versículo 13, 14, vai dizer: sim, pois tu formastes os meus rins, tu me tecestes no seio materno, eu te celebro por tanto prodígio e me maravilho com as suas maravilhas. Mais uma vez, Deus formando ali no ventre da mãe. E também lá em 1 Coríntios vai dizer para nós também: não sabeis que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus é sagrado e isto sois vós.
Meus irmãos, isso é muito sério. Isso é algo muito sério. Nós estamos destruindo os templos de Deus. E aí muitas vezes a gente se pega olhando no Antigo Testamento com Deus como uma figura vingativa, mas o que a gente não está vendo é que Deus na verdade não é vingativo, Deus é justo. Nós estamos destruindo os templos de Deus. Não queremos nós que depois se volte contra nós a justiça divina. E perceba você como é que a palavra ela mudou sozinha de lado assim, porque houve os cortes no vídeo. Repare, ó. Me mostrou folheando. Repara que as palavras ela mudou de lugar, então quer dizer que isso é a graça da edição, irmão. Graça da edição. Nós acabamos de ver o que a Sagrada Escritura falou sobre a vida, sobre esse dom que Deus nos dá. E o que a Igreja Católica Apostólica Romana vem nos falar sobre o aborto. Se a gente pegar o Código de Direito Canônico, no parágrafo 398, nós vamos encontrar a seguinte frase. Vai dizer que quem provoca o aborto, seguindo os efeitos, incorre em excomunhão. E é aquela excomunhão automática. Eu não estou dizendo de excomunhão ainda, que o Papa ainda vai ter que excomungar algum membro. É automático aquele que promove o aborto. Não só realmente o faz, mas também aqueles que promovem, lutam pela causa. Em 2014, o Papa Francisco ele disse sobre o aborto que é uma cultura de descarte do ser humano. Veja como as palavras de Papa Francisco são fortes. É um descarte com a vida humana. E hoje nós vemos lutas e discursos sobre a vida e não sei mais o que nós precisamos dar dignidade para o ser humano, que nós precisamos dar mais direito para o ser humano. E aí a gente o que? Aprova o aborto? Nós aprovamos o aborto? As palavras do Papa são simples e duras e verdadeiras ao mesmo tempo. É um descarte com o ser humano. Tem horror a simples pensamentos que existem crianças que nunca verão a luz do dia. São as palavras do nosso Papa Francisco. É importante nós temos essa consciência. A igreja se preocupa com a vida de todos. Até para aqueles que ainda não têm voz para clamar. A igreja vê isso, a igreja quer isso, a igreja é pró-vida. E o Papa também lá em 2013, ele veio dizer também que o aborto ele não é uma solução. Quando nós falamos de uma mulher grávida, não estamos falando de uma vida só. Nós estamos falando de duas vidas. A vida da mulher e a vida da criança. A igreja é contra e sempre vai ser contra. Você cristão que é a favor do aborto, você cristão que luta pelas causas do aborto, você cristão que tem até uma opinião mal formada, meu irmão, eu sinto muito dizer, a igreja ela não é a favor ao aborto, a igreja é contra. E aqueles que promovem e aqueles que lutam em favor do aborto e o causam também, esses sinto muitos, mas de acordo com o Código de Direito Canônico, vocês estão fora da igreja, não pertencem à igreja. E ainda para piorar a situação, já não poderia mais do que ser pior, nós temos aí esses abortos que são feitos em clínicas, já até alguns lugares são escondidos, outros não, né? Ou então até mesmo as mulheres que fazem o aborto dentro de casa mesmo, tomando chás, tomando essas papagaiadas toda aí, desse pessoal que não respeita nada, a vida não respeita ninguém. Só que além desses tipos de aborto, ainda existe algo que está muito disseminado no mundo, infelizmente, algo como uma campanha até mesmo no mundo para poder ensinar para as pessoas, para os jovens, que são os chamados abortos ocultos. O que são os abortos ocultos, meu irmão, minha irmã? Sabe aquele método anticonceptivo totalmente errado e fora do que a igreja nos orienta? Pois é chamado aborto oculto. Claro que nós temos aqueles métodos contraceptivos que a igreja condena, que são usados antes da criança ser concebida, né? Como por exemplo, o uso de camisinhas ou o uso daquelas pílulas anticoncepcionais. São métodos contraceptivos que a igreja condena, só que eles ainda não estão diretamente ligados ao aborto, porque estão ainda evitando que isso aconteça, estão indo contra a vida, mas não ainda para poder abortar a vida. Mas ainda existem métodos contraceptivos que vêm diretamente matar a vida, já ainda quando acaba de ter relação sexual. São, por exemplo, aquelas pílulas do dia seguinte, esses negócios, alguns outros remédios que também se tomam e tal, para poder a pessoa fazer lá sua vida sexual totalmente desordenada, né, e ainda matando as vidas. Já parou pra pensar quantas vidas já se perderam com esses métodos do dia seguinte, né? Porque, por que eu disse no início que hoje é algo assim que já é divulgado no mundo, porque a própria educação ela fica incentivando o uso desses
contraceptivos. O nosso governo anticristão, o nosso governo antivida, né? Claro que eu não vou também querer ampliar todos os políticos, mas na sua maioria, infelizmente, né? O governo tá e fica incentivando esses métodos contraceptivos mesmo, porque para ele já perdeu-se o valor dos sacramentos, da vida religiosa, da questão do sexo como simplesmente algo que tem que fazer mesmo. Então já colocam nas escolas distribuição de camisinha e várias outras coisas, porque o governo já não tem mais validade nenhuma. Porque a gente precisa, enquanto cristãos, ter esse pensamento, ter esse entendimento de que esses métodos contraceptivos, eles são sim algo que vão contra a vida, né? Então, como eu já disse, daqueles métodos que vêm antes da concepção, né, como a camisinha ou anticoncepcional, contraceptivo, né, ou até mesmo também esses outros métodos que vêm depois do ato sexual, como a pílula do dia seguinte, essas porcariadas aí que eles usam para poder matar as crianças mesmo, assassinar as vidas, não estão nem pra nada. Mas o que a gente precisa entender enquanto cristão é que há uma diferença para nós, porque nós somos a favor da vida, né? Cristo nos ensina isso, a ser a favor da vida. Então, se nós entendemos que ali é uma vida, então nós não podemos deixar também que esses abortos ocultos sejam feitos aí dessa maneira como é feito hoje, que ninguém mais liga pra nada, ninguém quer saber de nada. Claro, e precisamos lembrar que a nossa igreja, a Igreja Católica, como o PP disse, tem um método que ela indica, que faz um controle da fertilidade da mulher. Por que é feito isso? Tem uma encíclica de Paulo VI, foi escrito em 1968, quando João Paulo II também assumiu o papado, ele também permaneceu com essa encíclica, né? Nós vamos ver que lá diz que é sim, esse tipo de método ele pode acontecer, né? Talvez a gente pode fazer mais pra frente um vídeo só sobre métodos contraceptivos. Bom, mas só resumindo só rapidamente, né? Porque quando Deus criou a mulher, ele poderia ter dado todos os dias do mês como dias férteis. Mas ele escolheu que só alguns fossem. Então nós precisamos, então por isso que a igreja permite que esse método aconteça, porque aí a gente pode estar controlando esse tempo fértil da mulher nos atos sexuais, claro, tudo dentro do casamento. Fiquemos muito atentos então com esses abortos ocultos, né? Um aborto que talvez você não vai ver na mídia falando sobre isso, né? Ou sendo falado aí sobre os vizinhos, mas acontecem no mais íntimo das casas, no mais íntimo dos quartos, no mais íntimo dos banheiros pelas mulheres que vão cometendo esses abortos ocultos conscientemente, né? Ou às vezes por pressão de alguém também que fica fazendo pressão para a pessoa poder abortar. E o que dizer sobre a legislação na qual nós estamos querendo colocar como lei, aprovar, passar uma lei, como a legalização do aborto? Então nós falamos já a opinião da igreja, não vamos dizer a opinião, a decisão da igreja. Nós vimos aqui embasado na Sagrada Escritura, nós vimos também toda a perdição da vida nesse caso do como aborto. É claro que muitos vão falar sobre mulheres, que houve o caso de estupro, houve o caso que agora está em alta, como a microcefalia, enfim, tem todos esses casos onde eles usam como justificativa o aborto. Em todos os casos, há uma vida ainda. É uma cultura de morte que está querendo ser incluso dentro da nossa legislação. Tudo bem que o nosso Estado é laico, mas se é um Estado que ele busca o bem do ser humano, também tem que se preocupar com o bem do ser humano que está dentro da barriga. Aquele velho papo, né? Quem está aí aprovando o aborto já está vivo, não foi ele abortado. É uma vida, não adianta. Não adianta vir com essa história de Estado laico, que é o problema do cristianismo. Isso não é um problema do cristianismo. É um desejo de dar valor à vida mesmo ao ser humano. Então nós devemos lutar contra a legalização do aborto. Não devemos deixar entrar isso nas leis. Não devemos ainda favorecer mais ainda a morte de crianças. Mas eu quero falar assim pra você que já cometeu o aborto, você que até se compactou com isso também. A misericórdia de Deus ela é infinita. A misericórdia de Deus está pra nós, para nos salvar, para nos acolher, para nos abraçar. E a igreja sim, ela acolhe, né, aquelas pessoas que se arrependem do aborto, né? Claro que o ato já foi feito, não tem como você voltar atrás nisso, mas a misericórdia do Senhor está aí, né? Eu quero dizer assim, você que está assistindo, você que conhece alguém que cometeu o aborto, existe a confissão, a reconciliação, o sacramento da confissão, o sacramento do retorno para Deus, né? O sacramento que limpa o mal, que limpa o pecado, né? Que traz para a graça, né? Antes, né, até o ano passado, somente os bispos, arcebispos, cardeais, o Papa, poderiam estar absorvendo o pecado do aborto, né? Por ser um pecado de tão matéria grave como esse, né? Só que esse ano, como estamos no ano da misericórdia, que teremos um vídeo, né, sobre isso mais para frente, mas este ano da misericórdia, o Papa Francisco, ao abrir o ano da misericórdia, ele também assim, né, abriu aos padres, para que também os padres diocesanos, os padres religiosos, aos padres, além do bispo, eu falei, além do bispo, cardeal, o Papa, os padres também vão poder estar atendendo a essas confissões, estar assim fazendo a absolvição do pecado do aborto. Então você que é a favor, você que
né, já abortou, talvez você aí que incentivou a sua mulher a abortar também, procure um sacerdote, procure a reconciliação, se confesse, volte para Deus, né, deixe esse arrependimento cair no seu coração, porque isso é algo muito sério, algo muito, muito sério. É matar uma vida, é contra um dos 10 mandamentos de Deus, não matarás, foi feito o assassinato desta vida. Então assim, procure a reconciliação, procure esse sacramento da confissão. A misericórdia de Deus é para todos, mas desde que haja o arrependimento. A misericórdia de Deus não é simplesmente uma fuga para que você possa depois fazer de novo, mas é um arrependimento. Se arrependa disso, entenda o que aconteceu, não fique também se martirizando, né? Se arrependa, procure a confissão, começa de novo. A misericórdia do Senhor está aí para poder nos alcançar e nos permitir este novo recomeço. Eu quero mandar esse recado para você que está aí lutando pelo aborto, você que ouviu isso tudo aqui, para você não fez diferença nenhuma, você que fica aí fazendo manifestação em rede social, você que fica aí fazendo essas manifestações na rua também, você que está aí votando a favor, você que é do legislativo está votando a favor do aborto, você que está abortando, você que está incentivando o aborto, não importa. Eu quero te dizer uma coisa, se liga, acorda pra vida, você só é a favor do aborto porque você já nasceu. Claro que você gostou do vídeo, então você já vai dar aquele gostei. E outra coisa, se você não é inscrito, se inscreve no canal, porque a gente tem muita novidade aí, como a gente disse no início, tá? Então faz o seguinte, compartilha o vídeo também pra gente poder disseminar essa causa da vida. Não esquecem, curtir a fanpage e nos seguir no Twitter. E também acompanhar nosso blog. Tá toda a descrição aqui debaixo do vídeo. Falou? E em especial nesse vídeo vamos hoje pedir a Nossa Senhora que ela possa interceder pelos corações daqueles mais duros, daqueles que ainda não entenderam a causa, a gravidade do aborto, ou melhor dizendo, o valor de uma vida também, né? Então vamos pedir a Nossa Senhora para que ela possa interceder por esses e vamos todos rezando também por aquelas almas ainda que se encontram no purgatório e as almas de todas as crianças que foram abortadas, que não chegaram a ver a luz. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estamos e sempre estaremos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.